E- Bom, pessoal, então a gravação começou agora. Todo mundo concorda que eu grave a aula? Alguém se opõe? Alguma coisa? Bom, como ninguém fala nada, eu espero. Bom, ali no chat as gurias já estão botando que pode gravar. Bom, pessoal, na semana passada a gente já tinha a informação da nossa avaliação, né? Nossa avaliação vai acontecer no dia 2 de junho. E a gente, então, hoje vai fazer uma revisão dos conteúdos. Eu passei o conteúdo para vocês que cai na prova, né? O conteúdo da avaliação de vocês é tudo que a gente trabalhou, ou em sala de aula, ou aqui na plataforma online, tá? O único conteúdo, na verdade, que a gente trabalhou na sala de aula e que está lá no conteúdo de vocês, e a gente não trabalhou em nenhum momento na aula online, foi o Simple Past, tá? Então, eu vou passar aqui um pouco para vocês hoje do Simple Past. Pessoal, conteúdo da prova. Unidade, livro 1, tá? A gente não está, então, ainda no livro 2, livro 1. A unidade 1 e 2 do livro, tá? Simple Past, Regular and Irregular Verbs. Então, esse é o conteúdo que eu falo para vocês, que a gente viu lá nas aulas presenciais e que a gente trabalhou todo o ano passado, no 8º ano, né? Todo, não digo, mas a maior parte dele. E então, os conteúdos que a gente trabalhou nas aulas, tanto presencial como na aula online, como, por exemplo, Use to, Tag Questions e There Use to Be, tá? Então, a gente vai rever um pouquinho desses 4 conteúdos gramaticais. Além disso, que vocês podem encontrar é algo de interpretação de texto, tá? Mas muito menor do que eu estava acostumada a entregar para vocês nas nossas avaliações, tá? Então, algo bem mais objetivo, ok? O que eu tenho para falar de novidade dessa semana é que vocês devem ter visto que lá na plataforma de vocês, então, abriu 2 atividades onde diz recuperação de trabalho avaliativo, algo desse tipo. Recuperação do trabalho 1 e recuperação do trabalho 2, agora eu me lembrei, tá? Então, o que é isso, pessoal? Recuperação do trabalho 1 e recuperação do trabalho 2. Até o momento, eu falei para vocês na semana passada, nós tínhamos 2 trabalhos, tá? Nós fizemos 2 trabalhos, o trabalho 1 e o trabalho 2. O trabalho 1 foi a respeito daquele capítulo que eu entreguei para vocês, uma parte na aula no presencial, e depois todo o capítulo eu entreguei para vocês em PDF, como a nossa primeira atividade no dia 23 de março, tá? Então, essa era a recuperação do trabalho 1, é a atividade referente, então, a este capítulo, tá? Aqui vocês podem ver, eu já tenho 9 alunos que visualizaram, a um que não fez, mas enfim, já está lá a recuperação do trabalho 1. Agora eu vou dizer depois os nomes de quem fez o 1, quem fez o 2 ou quem fez nenhum. Além disso, entrou no ar também essa semana a recuperação do trabalho 2. A recuperação do trabalho 2, quando a gente realizou, era um trabalho que eu mandei para vocês no dia 22 ou 23 de abril, para entrega até o dia 30 de abril, onde vocês tinham que construir frases com used to, tá? E aí entrou no ar, então, a recuperação desse trabalho, para quem não fez, até porque a gente só teve a Marina que mandou essas frases, só teve uma aluna que mandou. Então, para quem não fez esse segundo trabalho, só que não é igual, é um pouquinho diferente, tem que fazer as frases, depois colocar essas frases na negativa. E o mais importante, esses trabalhos valiam 2 pontos, se entregues na data, se entregues lá na data que foram cobrados, tá? Agora, quem entrega depois não vai ter os 2 pontos integrais, mas vai ter algum ponto, porque eu tenho pessoas aqui que não entregaram nenhum dos trabalhos, tá? Eu vou passar para vocês, então. A Alice já fez um dos trabalhos de recuperação ali, que eu já corrigi, ela não tinha nenhum dos trabalhos.
A Alicia tinha feito o primeiro trabalho e já fez a recuperação do segundo. Ana Carolina, tu tinha feito o primeiro e fez a recuperação já do segundo, né, Ana? Já me mandou. Ana Júlia, tu fez o primeiro trabalho, falta recuperar o segundo. Arthur Viscardi fez o primeiro, falta o segundo. Beatriz fez a recuperação de um dos trabalhos, ainda está faltando do outro. Emily fez só o primeiro trabalho, não fez o segundo. Guilherme Rodrigues fez o primeiro, não fez o segundo. Gustavo fez o primeiro, não fez o segundo. João Pedro fez o primeiro, não fez o segundo. João Rodrigues fez o primeiro. Júlio não fez nenhum. Manuela fez o primeiro. Marcos não fez nenhum. Maria Carolina fez o primeiro. Mariana Duarte fez o primeiro e já fez a recuperação do segundo. Marina fez o primeiro, eu o segundo. Então, a Marina é a única que fez o segundo trabalho, tá? Miguel fez o primeiro. Murilo fez o primeiro e não fez ainda a recuperação do segundo. Se não me engano, tu fez a recuperação do primeiro de novo, Murilo. Nicolas não fez nenhum. Otávio fez o primeiro. Paulo Arthur não fez nenhum. Rafaela não fez nenhum. Rômulo não fez nenhum. Vinícius fez o primeiro. Vivian não fez nenhum, tá? Vamos ver aqui qual é a dúvida do colega, da Maria. Sora, eu fiz os dois. Maria Carolina. Eu tenho aqui o primeiro. Tu já mandou, tu fez a recuperação do segundo ou tu me mandou na época o segundo? Eu ainda não corrigi todas as recuperações. Tá? O primeiro era do texto, era do capítulo do livro. E o segundo era das frases do use it to. Tá? Maria, se tu fez a recuperação do segundo, eu tô com uns 20 trabalhos ali, no mínimo, para corrigir. Tá? Então, não devo ter passado pelo teu ainda, porque não deu tempo. Tá? Vamos lá, então, pessoal. Recuperação do trabalho. Bom, vou compartilhar minha tela aqui com vocês, para a gente, então, poder fazer, para a gente fazer, então, a aula de hoje. Eu não mandei atividade para vocês essa semana, mandei, né? De exercícios de revisão. Não estou achando aqui. Vamos ver. Abril, dia 20 de maio. Tá. Só porque qualquer coisa, se der tempo, a gente já vai corrigir esses exercícios também, tá? Bom, pessoal, vou compartilhar minha tela. Murilo, o segundo era de fazer as frases, ele já tá lá na plataforma, tá? Tem a recuperação dos dois trabalhos. Maria, eu não olhei todas as recuperações ainda, tá? Então, por isso que o teu nome ainda não falei. Bom, vamos lá, então. Alice, tu entra na aula do dia 19 de maio. Aparece como nome. Agora eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Ó, vocês vão vir aqui, vocês vão ter as atividades de vocês, né? Eu não sei como é que aparece para vocês, eu vou mostrar como aparece para mim. Para mim aparece assim, ó, recuperação trabalho 2 de inglês. E se tu clicar nessa aula do dia 19 de maio, ó, tu vai achar a recuperação do trabalho 1, tá? Então, recuperação trabalho 1, dia 19. E este aqui, recuperação do trabalho 2, abriu também no dia 19, mas ele não entrou como aula do dia 19, tá? E aqui no dia 20 de maio foram exercícios de revisão que eu passei para vocês. Se der tempo, a gente vai dar uma corrigida neles, tá? Bom, então vamos. Vocês estão visualizando a minha tela? Não enxergo se vocês falam no chat agora. Vamos ver o que vocês estão falando aqui. Sim, tá, valeu. Quem fez o livro tem que fazer o resumo. Não, se tu já fez o trabalho 1, não tem que fazer, tá? Quem fez o trabalho 1, não precisa recuperar o trabalho 1, tá? Agora recupera o 2, porque o 2 só a Marina fez, tá? Pessoal,
Então, iniciando aqui a nossa revisão, tá? Aqui está marcado só Use To e Tag Questions, mas nesses slides vocês vão encontrar também o resumo do Simple Past e vão encontrar o resumo do Dare, do Use To Be, ok? Bom, pessoal, Use To já estão cansados de tanto saber dele, né? E eu espero que estejam, isso a gente vai visualizar mais ainda agora nas avaliações, no dia 2 de junho, né? Então, Use To, ele é aquele onde eu vou falar coisas que eu costumava fazer e que hoje eu não faço mais. Então, no momento que eu utilizo ele, ele já me dá esta sensação de ser uma coisa que eu fazia no passado e que hoje eu já não faço mais, tá? Então, eu não vou usar ele para coisas que eu fazia e que eu continuo fazendo. Eu simplesmente vou usar quando eu falar que eu costumava fazer algo que hoje eu já não faço mais isso, tá? Na sua forma afirmativa, pessoal, ele sempre vem sujeito, use to e o que é o objeto, ou seja, o que eu costumava a fazer. Então, I used to play with my friends. Eu costumava jogar com meus amigos, tá? Então, vocês vão usar na forma afirmativa este used to, ok? Na forma negativa e na forma interrogativa é que a gente muda. Porque se a gente relembrar no passado, quando a gente fala de coisas na negativa e na interrogativa no passado, a gente faz a utilização dos auxiliares, tá? E na negativa a gente tem aqui o didn't, e na interrogativa a gente tem did e o subject, e o sujeito, tá? Então, na negativa eu vou usar sempre o meu sujeito, o meu auxiliar na negativa, did mais not, ou a forma contraída didn't, e o meu use to, ele se transforma em use to. Porque se eu uso o auxiliar, eu não preciso flexionar o verbo que vai me acompanhar, tá? Então, I didn't use it to make castles, né? Então, eu não costumava fazer castelos, tá? Enfim, tá? Então, coisas que eu não costumava fazer, mas que hoje eu faço. Se eu não costumava fazer antes, quer dizer que hoje a minha opinião sobre isso mudou. Questions, tá? Questions a gente inverte. Desde lá do quarto, quinto ano, quando vocês aprendem verbo to be, onde a gente inverte o verbo com o sujeito no verbo to be, aqui é a mesma coisa. O que acontece? O meu auxiliar agora vem primeiro e o meu sujeito vem depois. Então, eu tenho o meu auxiliar did. Desculpe. Eu tenho o meu auxiliar did e o meu subject logo após. Então, did you use to play with your friends? Você costumava jogar com seus amigos? Então, eu quero saber se lá no passado você costumava. Não, eu não costumava, enfim, tá? Então, o que muda? A afirmativa, eu vou flexionar e vou usar I, o subject, e use to. Negativa e interrogativa, eu não vou flexionar o used que vai me acompanhar, porque eu já tenho o meu auxiliar do passado, ok? Pessoal, tag questions, que a gente também trabalhou tanto lá em sala de aula no presencial, como a gente fez muitos exercícios na plataforma. Desculpe. Então, questions tag, elas são aquelas perguntinhas curtas que a gente vai encontrar no final de frases afirmativas ou negativas para reafirmar o que eu estou dizendo na minha frase principal, tá? Então, o que eu preciso ter muito claro? Eu preciso saber exatamente qual é a estrutura da minha frase principal para me informar a minha tag question ou question tag. Não tem problema, as duas maneiras são conhecidas, tá? Como assim eu preciso saber? A question tag, ou tag questions, ela é formada de acordo com a tua frase principal. Ou seja, se a tua frase principal é utilizado o verbo to be, a tua tag question vai ser utilizado o verbo to be. Se a tua tag question está no passado, a tua frase principal está no passado, a tua tag question vai utilizar o auxiliar do passado. Tá? O que é mais difícil de identificar na question tag que tem no exercício de revisão que eu mandei para vocês?
É quando a frase principal está no simple present. Porque o simple present, ele não tem nenhuma marca de auxiliar, ele não tem nenhuma marca muito expressiva que ele está no presente simples, tá? Qual que ele vai ter de marca? Ele vai ter de marca a utilização na terceira pessoa do singular, ou seja, no he, no she e no it, onde eu flexiono o verbo que vai me acompanhar. Então, por exemplo, ela gosta de inglês. She likes English. Esse like, ele entrou com um S no final. She likes, né? Por quê? Porque é um simple present e é a terceira pessoa do singular. He, she ou it, eu flexiono o verbo que vem junto comigo, tá? Agora, se fosse eu gosto de inglês. I like English. I like English, o verbo não mudou nada. Eu não tive nenhum auxiliar, eu não alterei o meu verbo, eu não modifiquei nada. Por quê? Porque eu não preciso modificar. Eu não preciso modificar, porque eu só modifico no simple present na terceira pessoa do singular. Então, no he, no she, no it, eu vou modificar o meu verbo. Senão, eu não vou modificar nada, tá? Então, ele é um pouquinho mais complicado de eu entender ele, de eu visualizar na sentença principal. Mas é muito fácil, porque se vocês verem que na terceira pessoa ele está flexionado, simple present, não utilizou nenhum auxiliar, mas ele está flexionado, simple present. Agora, não está na terceira pessoa do singular e só está sujeito em algum verbo, é simple present também, tá? Aqui do ladinho a gente tem alguns exemplos, ó. E aí vocês conseguem visualizar melhor. Present be. She is America, tá? Minha frase principal, she is America. O que a gente tem que ter sempre... Um minutinho. Não estou acostumada a acordar tão cedo. A minha única aula às 8 da manhã é com vocês na sexta-feira. Todas as outras aulas são às 9, são às 10, são às 11. Então, hoje é o dia que eu acordo mais cedo. Enfim, pessoal, aqui vocês têm a formação de uma tag question. É muito importante, então. She is America. Aqui a gente já sabe que está no verbo to be, porque já está marcado aqui. Mas eu pego a minha frase principal, tá? Dessa frase principal, eu tenho que fazer ela na tag question. É importantíssimo que, se a frase está na afirmativa, como nesse caso, ela deve vir aqui na negativa, tá? E na negativa, pessoal, de forma contraída. Nunca posso utilizar aqui na minha tag question is not she. Não posso utilizar de maneira nenhuma, está errado, tá? Aqui ela tem que ser na forma contraída, sempre o oposto da frase principal. Então, se a minha frase principal é na afirmativa, a minha tag question vem na negativa e na contraction form. Eu não utilizo a forma longa, sempre a forma curta. E repito, então, o meu sujeito, qual eu estou me referindo, ok? Então, she's American, isn't she? Tá? Present simple, que foi o que eu falei para vocês, né? You study English. Olha, se eu visse só essa frase aqui, tá? E vocês não tivessem isso aqui, agora vocês estão vendo isso. É muito só, não, é fácil, eu vou saber. Mas se eu mandasse vocês fazerem uma frase do You study English, faça tag question, eu tenho certeza que a metade da turma ou mais ia errar, tá? Então, you study English, study you, não tenho nada, não tenho verbo to be, simple present, tá? Simple present, eu tenho dois auxiliares do simple present, eu tenho do e tenho does. Does eu utilizo na terceira pessoa do singular, o do eu utilizo para as outras pessoas do diálogo, tá? Então, don't you, ok? Aqui vocês têm alguns exemplos de passado, de past continuous. Present perfect a gente não viu nem past perfect, então vocês ignoram que esses aqui vocês não vão encontrar. O will no futuro, tá? E modal verbs, que é o can, então ele não muda nada aqui, ele só vem na negativa ou na interrogativa. Meu Deus, eu não paro de bocejar, vocês devem estar rindo da minha cara. Enfim.
Continuando, pessoal. Alguma dúvida nessas tag questions? Depois a gente vai tentar ir ali corrigindo. São 8h30. Se der tempo, a gente vai corrigir alguns exercícios que tem ali de revisão nas tag questions, tá? Simple Past, pessoal, foi o que a gente não conversou na aula online, mas que se vocês pegarem a aula presencial de vocês, vocês vão encontrar tudo lá, tá? Que foi o que a gente trabalhou na nossa revisão. Enfim, ó, alguém falou alguma coisa. Não pode ser Rasper. Não, que pedreiros, é o Murilo, né? Bom, Simple Past, pessoal. Em inglês, o tempo verbal simple past é utilizado para expressar hábitos ou ações que aconteceram no passado e não irão mais acontecer, tá? Então, é importantíssimo que vocês tenham bem claro isso, porque agora o próximo tempo verbal que a gente vai entrar, a gente também fala do passado, mas é um passado que pode se concretizar até o presente. Então, ele é um passado que pode ser presente, mas enfim, ele é um pouco mais complicado, mas não é hora da gente complicar aqui agora. Em inglês, pessoal, então, simple past, quando vocês já olham aquele verbo no passado, por mais que ele não tenha uma marca do passado, né? Não tenha o ontem, o ano passado, aquela marca que a gente traduz no passado, ele é algo que ficou no passado e que não vai se repetir mais. Eu não vou fazer de novo, porque eu já fiz lá atrás, eu não vou fazer mais, tá? Então, a gente tem aqui, ó. I liked him very much. Eu gostava muito dele. Eu não gosto mais, eu não quero mais gostar. Eu gostava lá no passado, tá? She traveled alone. Então, ela viajou sozinha, tá? Eu viajei sozinha, eu não vou mais viajar sozinha. Eu viajei lá atrás sozinha. O simple past ele pode ser usado na afirmativa, negativa e interrogativa. Afirmativa, pessoal, que nem eu botava lá para vocês, formado pelo sujeito. Lembra que eu botava o bonequinho lá? Então, eu botava o meu bonequinho e dizia passado, sujeito, mais verbo no passado, sendo que é necessário observar se o verbo é regular ou se o verbo é irregular. E o que é isso? Observar se o verbo é regular ou se o verbo é irregular. A gente tem verbos regulares, onde a gente vai fazer o acréscimo de alguma coisa, o acréscimo de algum sufixo para transformar esse verbo no passado. Ou a gente tem os verbos irregulares que vocês encontram naquela planilha que eu deixava vocês utilizarem em sala de aula, tá? Mesmo em prova vocês podiam utilizar, porque ninguém é obrigado a saber todos os verbos irregulares no passado. Neste momento, ainda ninguém é obrigado a saber, tá? Então, pessoal, verbos regulares, tá? A gente vai acrescentar o sufixo de, ou ed, ou ied, tá? Então, como assim? Se o verbo terminar em vogal mais y, por exemplo, o verbo play, eu vou fazer o acréscimo do sufixo ed. Então, I played the piano, tá? Se o verbo terminar em consoante mais y, eu vou tirar esse meu y, eu vou trocar ele por um i e vou acrescentar o ed. Então, acrescento o sufixo ied. Exemplo do verbo try, né? Então, she tried to read that book. O verbo try aqui, ele seria try no infinitivo, né? Então, aqui no passado, tried. Se o verbo terminar em consoante, vogal e consoante, sendo que a última sílaba tônica, tá? Então a gente sempre fala, quando o verbo é monossilábico, ele é um verbo curto e a última sílaba dele é a mais forte, eu dobro a minha última consoante, tá? Para isso eu tenho o verbo prefer. Prefer, eu não separo ele, eu tenho o último no prefer, tá? Então eu prefiro, tá? Eu vou dobrar a minha última consoante, ou seja, eu terminaria aqui no R, eu vou botar mais um R e acrescentar o ED, tá? Se o verbo termina com E, como like, dance, eu vou simplesmente colocar o D no final, como arrive também aqui. Então, he arrived yesterday. Ele chegou ontem. Ele terminaria só com E. Arrive é o verbo chegar. Arrived, cheguei, ele chegou, tá? Verbos irregulares, pessoal, é aquele verbo que muda totalmente na sua forma escrita, tá? Então, por exemplo, eu tenho o verbo to write, que é o verbo escrever. Ele passa para wrote. Então, I wrote letters to my friend. Eu tenho o verbo know, que é o verbo saber. Ele passa para knew. Então, we knew to do the tests.
tá? Eu tenho o verbo break. Eu olhar lá na tabela, o verbo break passa para broke. Então, that girl broke her arm, ok? E assim por diante, a gente não vai passar em todos aqui. Aqui, pessoal, agora a gente encontra o there do user to be. Foi o último conteúdo que a gente trabalhou na segunda unidade. Vocês têm aí na página 166, tá? E a gente vai retomar um pouquinho dele aqui agora. There do user to be, pessoal, ele é nada mais do que o there, né? O there, lembram do there is e do there are que a gente tinha lá no verbo to be? Aquele there is e there are, a gente falava para coisas que existiam, né? Então, que continham. Por exemplo, there is a chair in the class. Tem uma cadeira na sala. There are five chairs in the class. Ou seja, tem 5 cadeiras. Eu tenho, então, there is para singular e there are para plural. Tudo para dizer que eu tinha algo em algum lugar, tá? Aqui, pessoal, there used to be é algo que costumava existir. Então, a gente parte do mesmo pressuposto da utilização do used to, né? Used to, mas eu vou incluir o there e vou incluir o be. Ou seja, costumava ter algo aqui no passado, tá? Então, a gente tem aqui a seguinte escrita. Last week, Pamela bought this tablet in the shop that was in the corner. Então, na semana passada, Pamela comprou esse tablet na loja, né, que ficava na esquina. Pronto. Nessa frase, afirma-se que existia uma loja na esquina, né? Afinal, a gente está utilizando o was, que é o tinha, né, no passado. O Pamela comprou um tablet lá. Toda a frase está no passado simples, indicando que a ação aconteceu no momento definido do passado. Last week, né? Então, a gente tem a marca do passado, por isso o verbo to be foi usado no passado. Então, esse aqui é o verbo to be do passado. Agora, se eu tenho essa frase, Pamela bought this tablet on the bookshop that there used to be on the corner. Então, a Pamela comprou esse tablet na loja que costumava a existir na esquina, tá? Então, nessa frase, afirma-se que houve em algum momento do passado uma loja na esquina, mas com o uso do there used to be, indica-se que tal loja já não existe mais. Observe. There used to be many devices in the past. Então, costumavam existir muitos aparelhos no passado. There didn't use to be a computer to do all those things. Então, não costumava existir computador que fizesse todas essas coisas, tá? Então, pessoal, o que vocês podem encontrar na nossa prova online? Completar com there used to be. Pronto, ó, complete a frase com there used to be. Vocês têm que ver que a frase, se a frase ela está falando de algo no presente, algo na afirmativa, ou na negativa, para completar com there used to be ou there didn't use to be, tá? E aí eu vou colocar 2, 3 frases, uma na afirmativa, 2 na negativa, vocês marcam a alternativa correta, tá? Ainda não fiz a prova de vocês, só fiz 2 provas até agora, de 4º e 5º ano, para depois agora, para a semana que vem, ainda fazer de vocês, tá? De conteúdo, pessoal, era isso. Alguma dúvida de vocês? Vou voltar lá para o chat. Era chairs, não 5 aulas, não class. E class não seriam bem aulas, mas tudo bem. Bota as respostas do exercício de revisão. Então, vamos lá, pessoal, para os exercícios de revisão aqui, tá? Exercício no dia 20 de maio, abriu para vocês os exercícios de revisão para avaliação, tá? Então, deixa eu acessar aqui. Aqui. Bom, pessoal, primeiro exercício é de tag question, tá? Então, aquilo que eu falei para vocês, tag question vai cair. Certamente aí de 3 a 5 perguntas, de 3 a 4 perguntas, deve cair de tag question. Tá? Então, vocês têm que completar aqui com a tag question apropriada, tá? E vai ser exatamente assim, só que vocês vão ter as alternativas, né? Que às vezes até é pior. Mas, enfim, letra A.
It is time to go to bed now. Pessoal, verbo to be. It is, ó. It is é verbo to be. Está na afirmativa ou está na negativa? Está na afirmativa. Então, a minha tag question, ela tem que vir na negativa, tá? Na negativa, de forma contraída, de forma curta, tá? Então, aqui eu vou trabalhar com isn't it, tá? Então, it's time to go to the bed now, isn't it? Né? Então, é hora de ir para a cama, não é? Tá? Então, aqui eu não consigo escrever aqui, tá? Então, isn't it, ok? Aqui, you don't have my keys. You don't, tá? Eu já dou para vocês o auxiliar. A minha frase já está na negativa, tá? Então, eu tenho que trazer ela para a afirmativa aqui do lado. Qual é a afirmativa do don't? Do, né? Então, you don't have my keys, do you? Né? Então, aqui eu vou trabalhar com o auxiliar do e com o sujeito you, tá? Pessoal, there is no possibility you are wrong. There is no possibility, né? Eu já tenho aqui a negativa. Então, eu tenho que trabalhar com a afirmativa, tá? Então, there is no possibility you are wrong. You é o subject, né? Então, eu tenho que botar are you, tá? Por quê? Porque o are aqui, ó, por mais que eu tenha esse there is, ele não tá no verbo to be. O verbo to be vai ser comandado por esse you are aqui, ó, tá? Então, já está na negativa. There is no possibility, tá? Então, are you, tá? Our friends left for Cancun yesterday. Nossos amigos, então, left, pessoal, está no passado, tá? Então, left no passado, for Cancun yesterday, até porque a gente já tem a marca do passado aqui, tá? Our, ele é, então, o possessive adjective do we, tá? Do nosso. Então, aqui ele está dizendo os nossos, né? Então, se é assim, o que eu tenho que fazer aqui? Está na afirmativa a frase. Our friends left for Cancun yesterday. Eu tenho que usar o auxiliar do passado, didn't we, né? Tá? Alguma dúvida, pessoal? Vamos ver aqui no chat. Pelo jeito aqui nenhuma dúvida, né? Só palhaçada mesmo. Bom, pessoal, aqui era a mesma coisa. Assim, ó, se a frase é uma pergunta, só que aqui na verdade é o use to, né? Se a frase é uma question, eu não tenho que usar o meu used to. Eu vou usar o meu auxiliar use to. Então, aqui, what music did you use to like when you were a child? Tá? Aqui, frase afirmativa, use to listen to music. They use to in the country, they use to live, né? A gente teria que botar aqui ainda junto o verbo live. Aqui é uma pergunta, tá? Então, did you have long hair? E aqui, Robert used to play in a band, tá? Então, aqui, interrogativa. Aqui, afirmativa. Interrogativo, meu auxiliar primeiro. E aqui, afirmativa, tá? Então, aqui vocês têm toda a correção dos exercícios, ok? Alguma dúvida, pessoal? Alguma dúvida? Não. Beleza. Não. Bom, Murilo continua brincando, né? Mas é isso aí. Tá? Pessoal, então eu vou parar a gravação aqui, tá? Na semana que vem, vocês devem